Eu estava no altar quando vi a mensagem no celular dele: preciso te contar a verdade antes que seja tarde demais. Meu coração parou. Durante 6 meses, fingi ser outra pessoa para conquistá-lo. Criei uma identidade falsa, uma vida inteira inventada. Estava prestes a confessar tudo quando descobri que ele também escondia algo. Mas o segredo dele não era apenas uma mentira. Era um crime. E eu estava no meio disso tudo sem saber. Esta é a história de como o amor quase me destruiu, de como 2 pessoas construídas sobre mentiras tentaram encontrar algo verdadeiro. Se você já mentiu por amor, deixe um comentário contando sua história. E se ficou curioso para saber como isso termina, inscreva-se no canal porque essa história tem reviravoltas que você não vai acreditar. Meu nome é Marina, tenho 28 anos, e sou especialista em criar versões falsas de mim mesma. Não por prazer, mas por necessidade. Ou pelo menos era isso que eu dizia para justificar o que fiz. Tudo começou há 1 ano, quando minha melhor amiga Clara me arrastou para uma festa corporativa da empresa onde trabalhava. Eu não queria ir. Estava em um momento difícil da minha vida, tinha acabado de ser demitida do meu emprego como designer gráfica e minha autoestima estava no chão. Mas Clara insistiu tanto que acabei cedendo. A festa era em um rooftop elegante no centro da cidade. Luzes suaves, música ambiente, pessoas vestidas impecavelmente. Eu me sentia completamente deslocada com meu vestido simples comprado em uma loja de departamento. Fiquei grudada no copo de vinho, observando Clara circular entre seus colegas com aquela naturalidade invejável que ela sempre teve. Foi quando o vi pela primeira vez. Ele estava sozinho perto da balaustrada, olhando para a cidade iluminada lá embaixo. Tinha algo diferente nele, uma aura de melancolia que contrastava com o ambiente festivo. Cabelos escuros ligeiramente bagunçados, óculos de armação fina, um terno que parecia caro mas estava levemente amassado, como se ele não se importasse muito com aparências. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Ele deu um meio sorriso e voltou a observar a paisagem. Meu coração disparou de um jeito que não acontecia há anos. Aquele é Henrique, Clara apareceu ao meu lado, seguindo meu olhar. Diretor de inovação da empresa. Gênio da tecnologia, dizem que é bilionário. Mas é completamente antissocial. Nunca vi ele com ninguém nessas festas. Bilionário, repeti, sentindo meu interesse morrer instantaneamente. Pessoas como ele não olhavam para pessoas como eu. Sim, mas não é metido. Na verdade, ele é meio estranho. Sempre sozinho, sempre com aquela cara de quem está pensando em equações matemáticas. Tem um apartamento incrível mas mora sozinho. Clara baixou a voz. Dizem que ele tem fobia social ou algo assim. Passei o resto da noite tentando não olhar na direção dele, mas era impossível. E toda vez que olhava, ele estava na mesma posição, com a mesma expressão distante. Havia algo profundamente solitário naquele homem, e eu reconhecia aquela solidão porque era a mesma que eu sentia. Quando a festa estava acabando, fui ao banheiro. Ao sair, quase esbarrei nele no corredor. Desculpe, disse, meu rosto esquentando. Foi culpa minha, ele respondeu. Sua voz era suave, quase tímida. Você é amiga da Clara, certo? Vi vocês conversando. Sim, sou Marina. Henrique. Ele estendeu a mão. Quando nossos dedos se tocaram, senti uma corrente elétrica. Ficamos ali, parados no corredor, em um silêncio que deveria ser constrangedor mas não era. Ele abriu a boca como se fosse dizer algo, mas então seu celular tocou. Olhou para a tela e seu rosto se fechou. Preciso ir, disse rapidamente. Foi um prazer conhecer você, Marina. E assim como apareceu, ele desapareceu. Nas semanas seguintes, não consegui tirá-lo da cabeça. Perguntei a Clara sobre ele, e ela me contou mais detalhes. Henrique Almeida, 32 anos, formado em ciência da computação pelo MIT, tinha criado uma startup de inteligência artificial que foi vendida por milhões. Agora trabalhava desenvolvendo projetos inovadores para a empresa de Clara. Morava sozinho, não tinha redes sociais, era um mistério ambulante. Um dia, Clara comentou casualmente que Henrique frequentava uma livraria específica no bairro de Pinheiros todos os sábados de manhã. Era o único momento em que ele saía de sua rotina reclusa.
E foi aí que a ideia começou a se formar na minha cabeça. Que mal havia em esbarrar com ele acidentalmente? Era destino, não manipulação. Certo? No sábado seguinte, acordei cedo, me arrumei com cuidado tentando parecer casual, e fui até a livraria. Meu coração batia descompassado enquanto percorria as estantes, fingindo procurar algum livro específico. E então o vi. Na seção de filosofia, completamente absorto em um livro. Respirei fundo e caminhei até ficar perto dele. Peguei um livro aleatório da prateleira. Marina? Virei, fingindo surpresa. Henrique? Que coincidência! Ele sorriu, e foi um sorriso genuíno que iluminou seu rosto inteiro. Você gosta de filosofia? Olhei para o livro na minha mão. Era a Crítica da Razão Pura, de Kant. Eu não fazia a menor ideia do que era aquilo. Estou tentando expandir meus horizontes, respondi, esperando que soasse convincente. É uma leitura pesada, ele disse. Mas fascinante. Kant questiona os limites do conhecimento humano. Como podemos saber o que sabemos? Nossa percepção molda a realidade ou a realidade molda nossa percepção? Assenti como se entendesse perfeitamente. Você quer tomar um café? Ele perguntou de repente, parecendo surpreso com a própria pergunta. Eu adoraria. Fomos para uma cafeteria próxima. Henrique falou sobre filosofia, tecnologia, sobre como inteligência artificial poderia mudar a forma como entendemos consciência. Eu ouvia fascinada, não apenas pelo conteúdo, mas pela paixão em sua voz. Ele era diferente de qualquer pessoa que eu já conhecera. Quando se despedimos, ele disse, foi realmente bom conversar com você. As pessoas geralmente não se interessam por esses assuntos. Eu adorei, respondi honestamente. Você vem aqui todo sábado? Ele perguntou, esperançoso. Às vezes, menti. Então talvez nos vejamos de novo. Naquela noite, pesquisei tudo sobre Kant, filosofia, inteligência artificial. Se íamos nos encontrar novamente, eu precisava estar preparada. E foi assim que começou. Pequenas mentiras que se transformaram em uma persona completamente fabricada. Durante as semanas seguintes, transformei-me em alguém que eu achava que Henrique gostaria. Comprei livros de filosofia e forcei-me a lê-los, estudei inteligência artificial, memorizei termos técnicos. Mudei meu estilo de se vestir para algo mais intelectual, comecei a usar óculos de leitura que nem precisava. Nossos encontros na livraria se tornaram rituais. Todo sábado, às 10 da manhã. Café depois, conversas longas sobre assuntos que eu tinha estudado a semana inteira apenas para poder acompanhá-lo. Clara notou a mudança. Marina, o que está acontecendo com você? Ela perguntou um dia, enquanto almoçávamos. Você está diferente. E por que está lendo Nietzsche? Você odiava a filosofia na faculdade. As pessoas mudam, respondi defensivamente. Isso tem a ver com Henrique? Ela me olhou com preocupação. Marina, você não precisa ser outra pessoa para alguém gostar de você. Não estou sendo outra pessoa. Estou apenas evoluindo. Mas Clara estava certa. A cada encontro, me distanciava mais de quem eu realmente era. Inventava histórias sobre meu passado, sobre meus interesses, sobre meus sonhos. Dizia que tinha estudado design digital quando na verdade minha formação era básica. Fingia amar música clássica quando preferia pop e mentia sobre ter viajado para lugares que nunca visitei. O pior é que estava funcionando. Henrique se abria comigo de uma forma que, segundo Clara, ele nunca fazia com ninguém. Contou-me sobre sua infância solitária, sobre como sempre se sentiu diferente, como a tecnologia era seu refúgio porque as máquinas faziam sentido enquanto as pessoas não. Você é diferente, ele disse em um de nossos cafés. Quando converso com você, não me sinto julgado. Sinto que posso ser eu mesmo. A ironia era dolorosa. Ele podia ser ele mesmo, mas eu não. 2 meses depois de nosso primeiro café, Henrique me convidou para jantar em sua casa. Meu coração disparou. Isso era um passo enorme para alguém tão reservado quanto ele. O apartamento era exatamente como Clara tinha descrito, moderno, minimalista, com uma vista espetacular da cidade. Mas o que mais me impressionou foi a parede inteira coberta por livros.
milhares deles. É minha coleção, ele disse com orgulho tímido. Tenho comprado livros desde criança. É meu maior tesouro. Enquanto ele preparava o jantar, caminhei pela estante. Filosofia, física quântica, neurociência, ficção científica. Então meu olhar caiu sobre uma prateleira específica. Havia um espaço vazio, como se alguns livros tivessem sido removidos recentemente. E atrás desse espaço, parcialmente escondida, havia uma foto. Olhei por cima do ombro. Henrique estava na cozinha, concentrado no fogão. Rapidamente peguei a foto. Era ele, muito mais jovem, abraçado com uma mulher loira. Ambos sorriam radiante para a câmera. No verso, uma inscrição em letra feminina, para sempre, L. Encontrou algo interessante? Quase deixei a foto cair. Henrique estava parado atrás de mim, com uma expressão que não consegui decifrar. Desculpe, eu não queria bisbilhotar, gaguejei, colocando a foto de volta. Ele ficou em silêncio por um momento que pareceu uma eternidade. Então pegou a foto e a olhou com uma tristeza profunda. Era minha noiva, disse suavemente. Lívia. Ela morreu há 3 anos. Meu coração apertou. Henrique, sinto muito. Eu não sabia. Poucas pessoas sabem. Ele colocou a foto de volta no lugar. Foi um acidente de carro. Um momento e ela se foi. Desde então, tenho dificuldade em me conectar com as pessoas. Acho que tenho medo de me aproximar e perder de novo. Ele se virou para mim, e havia lágrimas em seus olhos. Mas com você é diferente, Marina. Pela primeira vez em 3 anos, sinto que posso deixar alguém entrar novamente. Você me faz querer tentar de novo. A culpa me atingiu como um soco no estômago. Aqui estava esse homem, abrindo seu coração ferido para mim, e eu era uma fraude completa. Naquela noite, deitada em minha cama, decidi que ia contar a verdade. Não podia continuar com aquela farsa. Ia dizer que exagerei alguns aspectos da minha personalidade para impressioná-lo, que não era tão intelectual quanto parecia, mas que meus sentimentos por ele eram reais. Mas na manhã seguinte, recebi uma mensagem dele: ontem foi a noite mais importante para mim em anos. Obrigado por existir, Marina. Você salvou minha vida. Como eu poderia destruir isso agora? Então fiz o que sempre faço quando estou com medo, continuei mentindo. Nos meses seguintes, Henrique e eu nos tornamos inseparáveis. Oficialmente namorando, vivendo em uma bolha de felicidade que eu sabia ser construída sobre areia movediça. Ele me apresentou ao seu mundo restrito. Conheci seus poucos amigos, todos igualmente brilhantes e introvertidos. Jantares onde as conversas eram sobre teorias complexas que eu fingia entender completamente. Eu estudava noite e dia para manter minha fachada, memorizando conceitos, assistindo documentários, transformando-me em uma versão editada e melhorada de mim mesma. Mas quanto mais tempo passava com ele, mais difícil ficava manter a mentira. Pequenos deslizes ameaçavam me expor. Uma vez, quando estávamos assistindo a um filme em francês, comentei sobre precisar de legendas, e ele ficou surpreso porque eu tinha dito que era fluente. Tive que inventar que estava cansada demais para me concentrar. Clara me confrontou novamente. Marina, isso vai explodir na sua cara, ela disse. Você não pode construir um relacionamento baseado em mentiras. E o que vai acontecer quando ele descobrir quem você realmente é? Ele não vai descobrir, respondi, mas minha voz não soava convincente nem para mim mesma. E se ele te amar de verdade? Você não acha que ele merece conhecer a pessoa real? A pessoa real não é boa o suficiente, admiti, e era a primeira vez que falava aquela verdade em voz alta. A pessoa real é uma designer desempregada que assiste reality shows e não sabe nada sobre Kant. Ele nunca olharia para a pessoa real. Mas ele está olhando para uma mentira, Clara disse gentilmente. E você está se perdendo no processo. Ela estava certa. Eu já não sabia mais quem era. Marina, a mulher real, estava desaparecendo, substituída por essa versão fabricada que existia apenas para ser perfeita para Henrique. Um dia, 3 meses depois do início de nosso relacionamento, Henrique me levou para conhecer o escritório onde trabalhava. Era um espaço incrível, cheio de tecnologia de ponta, telas enormes exibindo códigos complexos.
Este é meu projeto atual, ele disse, apontando para uma série de algoritmos na tela principal. É um sistema de reconhecimento facial avançado. Pode identificar pessoas mesmo quando elas tentam alterar sua aparência. Está sendo desenvolvido para a segurança nacional. Senti um frio na espinha. Um sistema que detectava quando as pessoas estavam fingindo ser outra pessoa. Fascinante, murmurei. O interessante é que o sistema não apenas analisa características físicas, mas padrões comportamentais. Microexpressões, inconsistências no discurso, sinais de quando alguém está representando um papel. Ele me olhou com aquele sorriso que eu amava. É praticamente impossível enganar. Foi como se ele tivesse visto através de mim. Meu coração disparou e tive que fingir estar interessada quando na verdade estava aterrorizada. Naquela noite, Henrique preparou um jantar especial em seu apartamento. Velas, música suave, vinho caro. Estava nervoso, eu podia perceber. Marina, ele começou, segurando minha mão. Estes últimos meses foram os mais felizes da minha vida. Depois de Lívia, pensei que nunca conseguiria amar novamente. Mas você me mostrou que ainda é possível. Ele se levantou, pegou uma pequena caixa de veludo do bolso e se ajoelhou. Não. Não podia estar acontecendo. Não agora. Marina, você quer casar comigo? O mundo parou. Olhei para aquele homem maravilhoso, ajoelhado na minha frente, oferecendo seu coração ferido de novo, e tudo o que eu podia pensar era: ele não está pedindo a pessoa certa em casamento. Ele está pedindo uma mentira. Henrique, isso é muito rápido, comecei. Eu sei, ele disse rapidamente. Mas quando você sabe, você sabe. E eu sei que quero passar o resto da minha vida com você. Podemos ter um noivado longo, não precisa ser imediatamente. Só quero que você saiba que tenho certeza. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Eram lágrimas de felicidade misturadas com culpa e terror. Sim, ouvi minha voz dizer. Sim, eu aceito. Ele me abraçou com tanta força, com tanta felicidade pura, e eu nunca me odiei tanto na vida. Quando voltei para casa naquela noite, com o anel de diamante pesando no meu dedo como uma corrente, entrei em pânico. Liguei para Clara. Eu vou contar a verdade, disse. Preciso contar antes do casamento. Vou explicar tudo, pedir desculpas, e torcer para que ele me perdoe. Finalmente, Clara suspirou aliviada. Quando? Em breve. Só preciso do momento certo. Mas o momento certo nunca chegava. Toda vez que planejava confessar, algo acontecia. Sua mãe nos visitou e ficou tão feliz em me conhecer, dizendo que eu era exatamente o que seu filho precisava. Seus amigos fizeram uma festa de noivado surpresa. Cada dia que passava, a mentira crescia e ficava mais impossível de desfazer. Então, 6 semanas antes do casamento, tudo mudou. Eu estava no apartamento de Henrique, ele tinha saído para uma reunião rápida. Seu laptop estava aberto na mesa. Não era minha intenção bisbilhotar, mas a tela acendeu com uma notificação. Era um e-mail. O assunto dizia: último aviso, pagamento atrasado. Minha curiosidade venceu. Cliquei no e-mail. Era de um usuário anônimo, sem nome visível. O conteúdo era curto e direto: você tem 48 horas para fazer a transferência. Você sabe o que acontece se não pagar. Não me faça lembrá-lo do que está em jogo. Meu coração disparou. Transferência? Que transferência? Henrique estava sendo ameaçado? Comecei a procurar mais e-mails daquele remetente. Havia dezenas deles, voltando meses atrás. Todos seguindo o mesmo padrão: demandas por dinheiro, ameaças veladas. Henrique estava sendo chantageado. Sentei ali, encarando a tela do laptop, minha mente correndo. Quem estava chantageando Henrique? E por quê? Ele tinha segredos que eu desconhecia? A ironia não passou despercebida. Eu, que estava vivendo uma mentira, descobrindo que meu noivo também escondia algo. Ouvi a chave na porta. Fechei o laptop rapidamente e fingi estar lendo um livro. Oi, amor, Henrique entrou, parecendo cansado. Como foi seu dia? Bom,
menti automaticamente. E o seu? Estressante. Ele se jogou no sofá ao meu lado. Trabalho está complicado. Era a minha chance. Quer conversar sobre isso? Ele hesitou, e por um momento pensei que ia se abrir. Mas então balançou a cabeça. É muito técnico. Você não se importaria. Mais uma mentira entre nós. Ele também estava me escondendo coisas. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava olhando para Henrique dormindo pacificamente ao meu lado, me perguntando quem ele realmente era. Eu o conhecia? Ou estava apaixonada por uma fachada, assim como ele estava apaixonado pela minha? No dia seguinte, fiz algo que nunca imaginei fazer, decidi investigar. Comecei sutilmente. Perguntei a Clara se havia algum rumor sobre Henrique no trabalho. Ela disse que não, que ele era respeitado e admirado, embora misterioso. Tentei puxar conversa sobre suas finanças, mas ele sempre desviava o assunto. Então encontrei algo. Estava ajudando a organizar alguns papéis no escritório dele quando encontrei um envelope escondido dentro de um livro. Dentro havia extratos bancários. Grandes quantias de dinheiro sendo transferidas regularmente para uma conta anônima. 50 mil, 100 mil, às vezes mais. Durante meses. Henrique estava pagando alguém. Muito dinheiro. Mas por quê? Minha mente criou 1000 cenários. Ele estava envolvido em algo ilegal? A chantagem tinha a ver com algo que ele fez? Ou era sobre Lívia, sua falecida noiva? Decidi que precisava de ajuda. Procurei um investigador particular discretamente. Mostrei os e-mails e extratos que tinha fotografado. O investigador, um homem de meia idade chamado Roberto, olhou tudo com atenção. Isso é sério, ele disse. Alguém tem algo muito comprometedor sobre seu noivo. E pelo valor que ele está pagando, deve ser algo que pode destruir sua vida. Você pode descobrir o que é. Posso tentar. Mas preciso que você entenda, se eu descobrir algo, você pode não gostar do que encontrar. Eu preciso saber a verdade, respondi. Que hipócrita eu era. Exigindo verdade dele enquanto vivia uma mentira. 2 semanas se passaram. O casamento estava a 1 mês de distância. Os preparativos estavam em andamento final. Eu deveria estar feliz, empolgada. Em vez disso, estava consumida por paranoia e culpa. Então Roberto me ligou. Preciso te encontrar. Agora. Nos encontramos em um café distante. Ele parecia perturbado. Marina, eu descobri algo. Não vai ser fácil ouvir. Meu coração disparou. Me conte. Henrique Almeida não é quem você pensa que é. Bem, ele é, mas há algo que ele escondeu de todos. Algo sobre seu passado. O que? Roberto colocou uma pasta na mesa. Há 5 anos, houve um caso de fraude corporativa em uma startup de tecnologia no Vale do Silício. Milhões foram desviados. A empresa faliu, investidores perderam tudo. Uma pessoa foi presa, mas sempre houve rumores de que havia um segundo envolvido que nunca foi identificado. Senti o sangue gelar. E você está dizendo que Henrique era sócio dessa empresa. Não como funcionário registrado, mas como investidor oculto. Ele tinha acesso aos sistemas. E há evidências circunstanciais de que ele pode ter sido o segundo envolvido na fraude. Não podia ser verdade. Mas ele não foi preso. Se há evidências, são circunstanciais. Não suficientes para uma condenação, mas suficientes para destruir sua reputação se tornarem públicas. Especialmente agora que ele trabalha com segurança nacional. Roberto me olhou com pena. É isso que está sendo usado para chantageá-lo. Alguém tem provas do envolvimento dele e está extorquindo dinheiro. Sentei ali, atordoada. O homem que eu amava, que parecia tão íntegro, tão correto, poderia ser um criminoso. Tem mais, Roberto continuou. A pessoa que foi presa por aquela fraude era a noiva dele. Lívia. O mundo girou. O quê? Lívia assumiu toda a culpa. Foi presa.
E 3 dias antes do julgamento final, quando planejava mudar seu depoimento e implicar Henrique, ela morreu naquele acidente de carro. As palavras ficaram suspensas no ar, cada uma delas pesada com implicações terríveis. Você está dizendo que o acidente não foi acidente? Roberto ficou em silêncio, mas seu olhar dizia tudo. Não posso provar nada, ele disse finalmente. Mas as circunstâncias são convenientes demais. Saí daquele café cambaleando. Tudo em que acreditava estava desmoronando. O homem gentil e atormentado pela perda de sua noiva poderia ter estado envolvido em sua morte? Era possível que eu estivesse noiva de um assassino? Naquela noite, Henrique notou que algo estava errado. Marina, você está pálida. Está se sentindo bem? Olhei para ele, tentando ver sinais de culpa, de escuridão. Mas tudo o que vi foram os olhos preocupados do homem que eu amava. Henrique, comecei, minha voz tremendo. Preciso te perguntar algo. E preciso que você seja honesto comigo. Ele ficou tenso. O que é? Lívia. Como ela realmente morreu? A mudança em seu rosto foi instantânea. Todas as cores desapareceram. Seus olhos se arregalaram com algo que parecia terror. Por que você está perguntando isso? Sua voz estava rouca. Porque preciso saber a verdade. Sobre ela. Sobre você. Sobre tudo. Ele se levantou, passando as mãos pelo cabelo, claramente agitado. Caminhou até a janela, de costas para mim. Há coisas no meu passado que não sou orgulhoso, ele disse lentamente. Coisas que tentei deixar para trás. Meu coração estava batendo tão forte que pensei que fosse sair do peito. Você esteve envolvido naquela fraude? Perguntei diretamente. Ele se virou bruscamente. Quem te contou? Foi Clara? Alguém do trabalho? Responda a pergunta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Henrique me olhava com uma mistura de medo e algo mais que não consegui identificar. Resignação, talvez. Sim, ele disse finalmente, a palavra saindo como um suspiro derrotado. Eu estive envolvido. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Mesmo esperando aquela confirmação, ouvi-la foi devastador. Lívia e eu éramos sócios na startup, continuou, ainda de costas para mim. Era meu projeto, minha ideia. Mas quando os investidores começaram a pressionar por resultados impossíveis, entrei em pânico. Manipulei os números. Desviei fundos pensando que conseguiria repor depois, quando o projeto realmente decolasse. Ele riu amargamente. Mas o projeto nunca decolou. E quando a auditoria aconteceu, tudo veio à tona. E Lívia assumiu a culpa, completei. Ele finalmente se virou para mim, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela insistiu. Disse que tinha um advogado melhor, que receberia uma sentença menor. Prometeu que estaríamos juntos depois. Mas então... Ela ia mudar o depoimento, provoquei. Ia te entregar. Henrique pareceu ter recebido um tapa. Como você sabe disso? E 3 dias depois ela estava morta. Não. Ele caminhou em minha direção, desesperado. Marina, não. Eu sei o que você está pensando, mas não. O acidente foi real. Foi terrível e trágico, mas foi um acidente. Como você pode ter certeza? Porque eu estava lá, ele gritou, e era a primeira vez que o ouvia gritar. Eu estava no carro com ela. Nós estávamos discutindo. Ela estava me dizendo que ia contar a verdade, que não conseguia viver com a culpa. Eu estava implorando para ela não fazer isso. E então... Ele caiu no sofá, soluçando. Um caminhão invadiu nossa pista. Ela morreu na hora. Eu sobrevivi com apenas alguns arranhões. Como você acha que me sinto com isso? A dor em sua voz era palpável, real. Mas ainda havia perguntas. E a chantagem? Perguntei. Alguém está te extorquindo por causa disso? Ele olhou para mim, chocado. Você leu meus e-mails? Vi sem querer. Mas sim, depois procurei mais. Você me espionou. Você está sendo chantageado.
E você acha que isso te dá o direito de invadir minha privacidade? Sua voz estava subindo novamente. Eu estava preocupada com você. Você estava desconfiada de mim. Admita. Você acha que sou um assassino. Não respondi, e meu silêncio foi resposta suficiente. Henrique se levantou, caminhando em direção à porta. Acho melhor você ir embora. Preciso processar tudo isso. Henrique, espere. Marina, por favor. Só vá. Saí do apartamento dele naquela noite com o coração despedaçado. Dirigi sem destino por horas, tentando processar tudo. O homem que eu amava tinha cometido um crime. Estava sendo chantageado. E eu tinha violado sua confiança da mesma forma que ele tinha escondido seu passado de mim. Éramos dois mentirosos tentando construir algo verdadeiro. Passei os 3 dias seguintes sem falar com Henrique. Ele não tentou me contatar também. Clara tentou intermediar, mas eu estava paralisada demais pela confusão de emoções para saber o que fazer. Na terceira noite, recebi uma mensagem dele: podemos conversar? Preciso te explicar tudo. Concordei em encontrá-lo em um café neutro. Quando cheguei, ele estava diferente. Parecia mais velho, mais cansado. Mas também havia uma clareza em seus olhos que não estava lá antes. Obrigado por vir, disse quando me sentei. Eu não tinha certeza se viria. Quase não vim, admiti. Marina, você merece saber tudo. Não apenas sobre o caso, mas sobre a chantagem também. Ele respirou fundo. A pessoa que está me extorquindo é o irmão de Lívia. Ele sempre acreditou que o acidente não foi acidente. Que de alguma forma eu causei a morte dela. Ele não tem provas, mas tem evidências da fraude que foram seladas no processo. Se ele as tornar públicas, minha carreira acabou. Possivelmente vou preso. Por que você não foi à polícia? Porque ele está certo. Talvez não sobre o acidente, mas sobre a fraude. Eu cometi aquele crime. Mereço pagar por isso. Ele olhou para mim com olhos marejados. Mas fui covarde. Em vez de aceitar as consequências, deixei a mulher que amava assumir a culpa. E agora pago todos os dias, não apenas com dinheiro, mas com a culpa que me consome. Havia algo profundamente honesto na forma como ele falou. Não estava tentando se justificar ou minimizar seus erros. Por que não me contou antes? Perguntei. Antes de propor casamento? Porque tinha medo de te perder. Assim como você provavelmente tem medo de me perder por algo que está escondendo. Meu sangue gelou. Do que você está falando? Ele deu um sorriso triste. Marina, eu sei que você não é quem diz ser. Sei há algum tempo. O mundo parou. O quê? Você acha que não percebia as inconsistências? Às vezes que você esquecia coisas que supostamente sabia? A forma como você sempre parecia estudar os assuntos que eu mencionava? Ele pegou minha mão. Marina, você é péssima em mentir. Talvez por isso você seja tão má nisso. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Desde quando você sabe? Desde o terceiro encontro, quando você confundiu Kant com Hegel. Nenhuma pessoa que realmente estudou filosofia faria isso. Ele apertou minha mão. Mas eu não me importei. Porque percebi algo importante: você estava tentando ser alguém que achava que eu gostaria. E isso significava que você se importava o suficiente para tentar. Estava soluçando agora. Henrique, me desculpe. Sinto muito. Eu só achei que você nunca gostaria da pessoa real. Quem é a pessoa real? E ali, naquele café, pela primeira vez, fui completamente honesta. Contei sobre ter sido demitida, sobre minha falta de confiança, sobre como me sentia inferior. Contei sobre todos os livros que fingi ter lido, os interesses que inventei, a pessoa que construí apenas para ser digna dele. Ele ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, estava exausta e exposta. Marina, ele disse gentilmente. Eu me apaixonei por você naquela primeira noite na festa. Antes de você fingir ser qualquer outra pessoa. Me apaixonei pela mulher que estava nervosa, deslocada, mas mesmo assim foi gentil quando conversamos.
Tudo que veio depois foi só ruído. Como você pode dizer isso? Eu menti para você durante meses. E eu menti sobre meu passado. Deixei você ficar noiva de alguém sem saber quem ele realmente era. Ele pausou. Acho que ambos estávamos com tanto medo de não sermos bons o suficiente que criamos versões de nós mesmos que pensávamos serem melhores. Ficamos sentados ali, duas pessoas quebradas e imperfeitas, segurando as mãos sobre uma mesa de café. Então o que fazemos agora? Perguntei. Não sei, ele admitiu. Mas acho que começamos sendo honestos. Completamente honestos. Sem mais mentiras, sem mais segredos. O casamento. Pode esperar, ele interrompeu. Não vamos casar baseados em mentiras. Se vamos fazer isso, fazemos do jeito certo. Conhecendo quem realmente somos. Assenti, sentindo uma mistura estranha de alívio e tristeza. Parecia um fim, mas também um começo. Tem mais uma coisa que preciso te contar, Henrique disse, sua voz ficando tensa novamente. Sobre a chantagem. O irmão de Lívia, ele aumentou as demandas. Quer R$1 milhão até o fim do mês. Caso contrário, ele vai para a imprensa. 1 milhão. Henrique, isso é impossível. Eu sei. E mesmo que eu conseguisse, nunca acabaria. Ele sempre quereria mais. Ele olhou para mim com determinação. Então decidi, vou confessar tudo. Vou procurar as autoridades, contar sobre a fraude, aceitar as consequências. Mas você vai ser preso. Talvez. Provavelmente. Mas pelo menos vou parar de viver com medo. Ele apertou minha mão. E você merece um parceiro que enfrenta seus erros, não um covarde que paga para mantê-los escondidos. Meu coração se encheu de um orgulho estranho. Aquele era o Henrique real. Não perfeito, mas corajoso. Eu vou com você, disse. Quando você confessar, estarei ao seu lado. Marina, você não precisa. Eu quero. Se vamos ser honestos juntos. Ele sorriu, e foi o primeiro sorriso genuíno que vi em dias. Mas nenhum de nós imaginava que a verdade ainda tinha mais camadas para revelar. Uma reunião com seu advogado para discutir como proceder com a confissão. Enquanto isso, decidimos passar tempo juntos conhecendo quem realmente éramos. Foi libertador e aterrorizante ao mesmo tempo. Levei Henrique para meus lugares reais, o café de esquina onde eu costumava trabalhar no laptop, a loja de thrift onde comprava roupas, meu apartamento pequeno e bagunçado que eu sempre tinha evitado que ele visse. É aqui que você mora? Ele perguntou, olhando ao redor do espaço minúsculo. Sim. Não é um apartamento de cobertura com vista para a cidade, mas é meu. Ele se sentou no meu sofá surrado, pegou uma almofada com estampa de gato. É perfeito. É você. Assistimos reality shows que eu secretamente amava. Comemos pizza barata em vez de jantares gourmet. Eu falei sobre meus sonhos reais, abrir meu próprio estúdio de design, trabalhar com pequenos negócios, fazer algo criativo e significativo. Por que você nunca me contou isso antes? Ele perguntou. Porque achei que você acharia pequeno demais. Não ambicioso o suficiente. Marina, eu trabalho com inteligência artificial porque é o que sei fazer, não porque é minha paixão. Minha verdadeira paixão é restaurar móveis antigos. Tenho uma oficina que ninguém conhece. Sério? Ele mostrou fotos no celular. Cadeiras lindamente restauradas, mesas antigas transformadas em peças de arte. É minha terapia, ele explicou. Quando a tecnologia fica muito fria, muito lógica, eu preciso trabalhar com minhas mãos em algo tangível, algo com história. Percebi que havia tanto sobre ele que eu não sabia. E ele sobre mim? Passamos os dias seguintes descascando camadas, revelando verdades. Mas então, 3 dias antes da reunião com o advogado, tudo mudou novamente. Eu estava no apartamento de Henrique quando a campainha tocou. Ele foi atender e voltou pálido como papel. É o irmão de Lívia, ele sussurrou. Está aqui. Meu coração disparou. O que ele quer? Não sei. Mas fique aqui. Não quero que você se envolva. Mas eu já estava envolvida.
Fiquei próxima à porta do quarto, ouvindo. Diego, ouvi a voz de Henrique. Não marcamos de nos encontrar. Mudança de planos. A voz do outro homem era fria, controlada. Recebi informações interessantes sobre você, Henrique. Informações que mudam tudo. Não tenho mais dinheiro para te dar. E em 3 dias, vou confessar tudo. Então sua chantagem acaba aqui. Diego riu, mas não era uma risada alegre. Confessar? Oh, meu amigo, você não vai querer fazer isso. Não depois que souber o que descobri. Do que você está falando? Sobre quem realmente causou o acidente que matou minha irmã. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Foi um acidente, a voz de Henrique estava trêmula. Nós já discutimos isso 1000 vezes. Mas não foi, foi? Tenho provas agora. Provas de que o caminhão que bateu no carro de vocês foi hackeado. O sistema de direção foi assumido remotamente. Uma pausa dramática. Por alguém com expertise em sistemas computacionais. Alguém que tinha muito a perder se Lívia testemunhasse. Você está louco. Eu jamais. Você tinha motivo. Você tinha conhecimento técnico. E você sobreviveu sem um arranhão enquanto minha irmã morreu instantaneamente. Conveniente demais. Minha mão cobriu minha boca. Não podia ser verdade. Henrique não seria capaz disso. Seria? Saia da minha casa, a voz de Henrique estava baixa, perigosa. Com prazer. Mas você tem 24 horas para me transferir 2 milhões. Caso contrário, levo essas provas para a polícia. E dessa vez, não vai ser sobre fraude corporativa. Vai ser sobre assassinato. Ouvi a porta bater. Silêncio. Então o som de algo se quebrando. Corri para a sala. Henrique estava de joelhos no chão, cercado por vidro quebrado. Tinha jogado um copo contra a parede. Henrique. Me ajoelhei ao seu lado. Está machucado. Ele acha que matei Lívia, ele disse, olhando para o nada. Acha que eu hackeei o caminhão. E você? Ele me olhou, e havia algo devastador em seus olhos. Marina, eu juro por tudo que eu não fiz isso. Eu não matei Lívia. Eu a amava. Eu acredito em você. Mas e se houver provas? E se alguém realmente hackeou aquele caminhão e as evidências apontarem para mim? Ele agarrou meus braços. Marina, eu trabalhava com sistemas automotivos na época. Eu tinha o conhecimento para fazer isso. Se alguém quiser me incriminar, vai ser fácil. Meu cérebro estava correndo. Então quem fez isso? Se não foi você, quem tinha a ganhar com a morte de Lívia? Henrique ficou em silêncio, pensando. Então sua expressão mudou para horror. Não, ele sussurrou. Não pode ser. O quê? Ele se levantou rapidamente, foi até seu escritório e voltou com seu laptop. Começou a digitar freneticamente. Henrique, o que está acontecendo? Havia outro sócio na startup. Menor, mas ele também estava envolvido na fraude. Quando Lívia foi presa, ele desapareceu. Mudou de nome, começou uma nova vida. Henrique virou a tela para mim. Olhe. Era uma foto de identificação corporativa. Um homem de 40 e poucos anos, bem vestido, sorrindo para a câmera. Esse é Rodrigo Santana, Henrique disse. Mas 5 anos atrás, ele era Roberto Sanches. Meu sócio. Meu sangue gelou. Roberto. O investigador particular que eu havia contratado. Henrique, minha voz saiu estrangulada. Eu conheço esse homem. O quê? Como? Então contei tudo. Como tinha contratado Roberto para investigar a chantagem. Como ele tinha me contado sobre o passado de Henrique. Como ele tinha plantado as suspeitas sobre Henrique ter matado Lívia. A cada palavra, o rosto de Henrique ficava mais pálido. Ele estava manipulando você, Henrique disse. Te fazendo desconfiar de mim. Mas por quê? Então entendi. Para nos separar. Se eu terminasse com você, você ficaria mais vulnerável.
mais propenso a fazer algo desesperado. Ou, Henrique continuou o pensamento, para que você testemunhasse contra mim. Uma noiva que descobriu o passado sombrio do noivo. Seria o testemunho perfeito. Mas qual é o objetivo dele? Henrique estava digitando novamente. Se Roberto ainda existe no sistema, posso rastrear? Aqui. Ele apontou para a tela. Ele está trabalhando para uma empresa de segurança privada. A mesma empresa que fornece segurança para... Oh não! Para quem? Para o projeto de segurança nacional que estou desenvolvendo. Aquele sistema de reconhecimento facial. Henrique olhou para mim. Marina, se ele conseguir acesso ao sistema através do meu usuário, ele pode vender para qualquer um. Governos estrangeiros, organizações criminosas. Vale bilhões. As peças estavam se encaixando. Então ele precisa te incriminar. Se você for preso por assassinato, ele consegue assumir o projeto. E se eu morrer ou desaparecer durante a investigação? Ainda melhor para ele. Olhamos um para o outro, a realidade da situação nos atingindo. Não estávamos apenas lidando com chantagem. Estávamos no meio de uma conspiração que envolvia assassinato, fraude e espionagem corporativa. Precisamos ir à polícia, eu disse. Agora. Com que provas? Tudo o que temos são suspeitas. Ele cobriu seus rastros perfeitamente. Henrique passou as mãos pelo cabelo. E se formos à polícia agora, Diego vai entregar suas provas e eu vou ser preso por assassinato antes de podermos provar qualquer coisa. Então o que fazemos? Henrique me olhou com uma determinação que não via antes. Fazemos o que ele não espera. Vamos atrás dele. Passar de vítimas a caçadores foi uma mudança surreal. Henrique e eu passamos a noite inteira planejando. Se Roberto havia matado Lívia e estava tentando incriminar Henrique, precisávamos de provas. Provas reais, não circunstanciais. O acidente foi há 3 anos, Henrique disse, olhando para o mural que criamos na parede do escritório com fotos, documentos e conexões. Se o caminhão foi realmente hackeado, tem que haver rastros digitais. Você pode encontrá-los? Talvez. Se ainda existirem. Ele olhou para o relógio. Eram 3 da manhã. O relatório do acidente deve estar arquivado. E se o sistema do caminhão foi comprometido, os dados da caixa preta vão mostrar. Mas a polícia não investigou isso na época? Não. Foi catalogado como acidente comum, motorista dormiu ao volante. Ninguém tinha razão para suspeitar de hackeamento. Henrique fechou os olhos, a dor da memória visível em seu rosto. Eu estava tão destruído na época que nem questionei. Apenas aceitei. Coloquei minha mão sobre a dele. Não foi sua culpa. Não? Se eu tivesse sido honesto desde o início, se não tivesse cometido a fraude, Lívia nunca teria sido presa. Nunca estaria naquele carro. Nunca teria morrido. Henrique, olhe para mim. Esperei até que seus olhos encontrassem os meus. Se Roberto fez o que suspeitamos, a culpa é dele. Apenas dele. Ele assentiu, mas eu sabia que as palavras não aliviavam o peso que carregava. De manhã, fomos até a delegacia onde o caso tinha sido arquivado. Usando seus contatos profissionais, Henrique conseguiu acesso aos arquivos. O relatório de acidente era básico. Motorista do caminhão teve um colapso ao volante, invadiu a faixa contrária, colisão frontal. Motorista do caminhão morreu na hora. Lívia também. Henrique saiu ileso por estar no banco do passageiro e o impacto ter sido do lado do motorista. Espera, eu disse, lendo o relatório. Diz aqui que o motorista do caminhão teve um histórico médico limpo. Nenhum problema cardíaco, nenhuma condição pré-existente. E colapsos ao volante geralmente têm uma causa. Mas aqui não menciona nenhuma. Apontei para uma linha específica. Olhe. A autópsia não encontrou causa de morte além do trauma do acidente. Mas se ele teve um colapso antes do acidente, deveria haver evidência disso. Henrique pegou o documento, seus olhos correndo pelas linhas. Você tem razão. Isso é estranho. E a caixa preta do caminhão? Deixe-me verificar.
Ele passou para o anexo técnico. Sua expressão mudou. Isso não pode estar certo. O quê? A caixa preta mostra que o motorista estava dirigindo normalmente. Velocidade constante, sem sinais de errância. E então, 3 segundos antes do impacto, uma virada brusca para a esquerda. Sem frenagem. Sem tentativa de correção. Henrique olhou para mim. Marina, nenhum motorista tendo um colapso faria uma virada brusca e precisa. Eles perderiam controle gradualmente ou parariam de responder. A menos que não fosse o motorista controlando. Exatamente. Tiramos fotos de tudo. Precisávamos de mais, mas era um começo. Nossa próxima parada foi a empresa onde Roberto trabalhava. Não podíamos entrar oficialmente, então fizemos vigilância do lado de fora. Depois de 3 horas entediantes, vimos Roberto saindo do prédio. Seguimos seu carro até uma área industrial na periferia. O que ele está fazendo aqui? Murmurei. Roberto estacionou em frente a um armazém. Saiu do carro e olhou ao redor antes de entrar. Vou dar uma olhada, Henrique disse, abrindo a porta. Não sozinho. Saí do carro também. Nos aproximamos cuidadosamente. O armazém tinha janelas altas e sujas. Henrique me deu impulso para eu olhar por uma delas. O que vi dentro fez meu sangue gelar. Era um escritório improvisado cheio de equipamento tecnológico. Mas não era isso que me chocou. Na parede, havia um quadro enorme. E nele, fotos. Dezenas de fotos. De Henrique. De mim. De nós juntos. O que você está vendo? Henrique sussurrou abaixo de mim. Ele está nos vigiando, respondi, minha voz tremendo. Tem fotos de todos os nossos encontros. Da nossa festa de noivado. De tudo. Deixa eu ver. Trocamos de posição. Henrique olhou pela janela e ficou imóvel. Tem mais, ele disse. Aquele computador. Está mostrando feeds de câmeras ao vivo. Câmeras de onde? Do meu apartamento. A revelação caiu sobre nós como um balde de água fria. Roberto não estava apenas nos seguindo. Ele tinha invadido a vida de Henrique completamente. Quanto tempo você acha que ele está fazendo isso? Perguntei. Não sei. Meses? Anos? Henrique desceu, parecendo doente. Marina, ele sabe tudo. Cada conversa, cada momento privado. Então ele sabe que descobrimos sobre ele. Provavelmente. Como se convocado por nossos pensamentos, ouvimos uma voz atrás de nós. Eu estava me perguntando quanto tempo levariam para encontrar este lugar. Viramos rapidamente. Roberto estava parado a alguns metros, um sorriso frio no rosto. E na mão, uma arma apontada para nós. Roberto, Henrique disse calmamente, embora eu pudesse sentir a tensão em cada músculo seu. Você não precisa fazer isso. Ah, mas preciso. Roberto se aproximou. Vocês dois se tornaram um problema. Especialmente você, Marina. Não deveria ter começado a investigar. Era só aceitar que seu namorado era um assassino e seguir em frente. Você matou Lívia, acusei. Hackeou o caminhão. Muito esperta. Ele não negou. Lívia ia arruinar tudo. Ia confessar, ia me arrastar junto com Henrique. Não podia deixar isso acontecer. Então você a matou e me culpou, Henrique disse, sua voz carregada de raiva. 2 pássaros, uma pedra. Lívia silenciada, você carregando a culpa e o trauma. Deixou você mais fácil de controlar. Roberto riu. E funcionou perfeitamente. Até esta intrometida aparecer. Ele apontou a arma para mim, e Henrique se colocou na frente. Toque nela e eu juro. Você jura o quê, Henrique? Vai me processar? Chamar a polícia? Roberto sorriu. Você é um criminoso procurado. Eu sou um empresário respeitado. Quem você acha que eles vão acreditar? Acreditarão nas evidências, uma nova voz disse. Todos viramos.
Diego, o irmão de Lívia, estava parado na entrada do armazém. E ele não estava sozinho. Havia 2 policiais com ele. A expressão de Roberto mudou de confiança para pânico em um segundo. Diego, ele disse, tentando soar amigável. O que está fazendo aqui? Gravando sua confissão. Diego levantou seu celular. Cada palavra. Isso não vai colar em tribunal. Talvez não, um dos policiais disse, se aproximando. Mas nos dá causa suficiente para investigar. Começando com este armazém e todo esse equipamento de vigilância ilegal. Roberto tentou correr, mas não chegou longe. Os policiais o prenderam rapidamente. Enquanto levavam Roberto, Diego se aproximou de nós. Seu rosto estava molhado de lágrimas. Passei 3 anos acreditando que você tinha matado minha irmã, ele disse a Henrique. 3 anos te culpando, te extorquindo. Sinto muito. Como você descobriu? Henrique perguntou. As provas que te mostrei? As do aquecimento do caminhão? Eram reais. Mas quanto mais eu investigava, menos elas apontavam para você. Diego esfregou o rosto. Então comecei a investigar quem mais tinha a ganhar. E encontrei Roberto. Quando Marina me ligou ontem. Olhei surpresa. Você ligou para ele? Henrique assentiu. Depois que identificamos Roberto. Pensei que Diego merecia saber a verdade. Que ambos estávamos sendo manipulados. Então trabalhamos juntos, Diego continuou. Montamos este encontro. Sabíamos que Roberto estava vigiando vocês. Apostamos que ele viria se vocês encontrassem o armazém. Era muita informação para processar. Roberto preso. A verdade sobre Lívia finalmente revelada. Diego, de inimigo aliado. O que acontece agora? Perguntei. Um dos policiais se aproximou. Vamos precisar de depoimentos de todos vocês. E Henrique, sobre aquela fraude corporativa. Henrique acenou. Eu sei. Estou pronto para confessar e aceitar as consequências. O policial pareceu surpreso, mas assentiu. Aprecio a honestidade. Vamos ver o que podemos fazer. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Henrique foi formalmente indiciado pela fraude corporativa. Com a confissão e sua cooperação na investigação contra Roberto, o promotor ofereceu um acordo, 2 anos de prisão com possibilidade de liberdade condicional após 1 ano, mais reabilitação da dívida com os investidores. Henrique aceitou sem hesitar. É menos do que eu merecia, ele me disse no dia em que assinou o acordo. Infinitamente menos do que teria sido se vocês não tivessem descoberto a verdade sobre Roberto. Roberto, por sua vez, estava enfrentando acusações muito mais sérias, assassinato em 1º grau, espionagem corporativa, vigilância ilegal, e uma lista de outros crimes. Ia ficar preso por décadas. No dia em que Henrique foi levado para começar sua sentença, fui visitá-lo uma última vez como homem livre. Você não precisa me esperar, ele disse, segurando minhas mãos através da mesa. 2 anos é muito tempo. Você merece seguir com sua vida. Henrique, nos últimos meses, passamos por mais do que a maioria dos casais passa em uma vida inteira. Você acha que vou desistir agora? Mas o casamento... Pode esperar, interrompi, ecoando suas palavras de meses atrás. Quando você sair, vamos fazer do jeito certo. Sem mentiras, sem segredos. Apenas 2 pessoas imperfeitas tentando construir algo verdadeiro. Ele sorriu, aquele sorriso que fazia meu coração disparar. Eu te amo, Marina. A real. Não a versão que você fingiu ser. Eu também te amo. O real. Com todas as falhas e erros do passado. Foi a despedida mais difícil da minha vida. Os primeiros meses foram brutais. Visitas semanais através de vidro, conversas de telefone monitoradas, a distância física doendo como uma ferida aberta. Mas continuei visitando. Continuei escrevendo cartas. Continuei esperando. E durante esse tempo, algo inesperado aconteceu, encontrei a mim mesma.
Com o dinheiro que Henrique conseguiu recuperar antes de ser preso, e com sua insistência, abri meu próprio estúdio de design. Pequeno, modesto, mas meu. Comecei trabalhando com pequenos negócios locais, criando identidades visuais, websites, materiais de marketing. Não fingi ser uma expert em filosofia ou inteligência artificial. Fui apenas eu mesma. E para minha surpresa, funcionou. Os clientes gostavam do meu trabalho. O estúdio começou a crescer. Clara foi minha sócia silenciosa e minha maior apoiadora. Estou orgulhosa de você, ela disse um dia, olhando o nosso pequeno escritório. Você finalmente está sendo quem você é. Levou quase perder tudo para aprender, respondi. Diego também se tornou parte de minha vida. No início era estranho, ele tinha passado anos odiando o homem que eu amava. Mas o desmascaramento de Roberto trouxe um fechamento que ambos precisávamos. Lívia teria gostado de você, ele me disse uma vez. Ela sempre acreditou em segundas chances. Acreditou em Henrique até o fim. Aprendi mais sobre Lívia através de Diego. Não a versão idealizada que Henrique carregava, mas a pessoa real imperfeita, corajosa, e que cometeu o erro de se apaixonar pelo homem errado na hora errada. Você acha que ela teria perdoado Henrique? Perguntei a Diego. Acho que sim, ele respondeu depois de pensar. Ela o amava. E amor real perdoa. Não esquece, mas perdoa. 10 meses depois da prisão de Henrique, recebi uma ligação do advogado dele. Ia ter audiência de liberdade condicional. Com bom comportamento e o trabalho que estava fazendo na prisão ensinando programação para outros detentos, tinha uma boa chance. No dia da audiência, o tribunal estava cheio. Eu estava lá. Diego estava lá. Clara estava lá. Até alguns dos clientes do meu estúdio foram prestar apoio. Henrique entrou algemado, de uniforme laranja. Estava mais magro, com olheiras, mas seus olhos brilharam quando me viu. O juiz revisou o caso. Leu cartas de recomendação, incluindo uma de Diego, perdoando Henrique em nome de sua irmã. Mencionou o trabalho exemplar de Henrique na prisão, como tinha ajudado dezenas de detentos a aprenderem habilidades que poderiam usar quando fossem libertados. Senhor Almeida, o juiz disse finalmente. Você cometeu crimes sérios. Fraudou investidores, mentiu para as autoridades, e permitiu que outra pessoa assumisse a culpa por suas ações. Isso é inaceitável. Meu coração afundou. No entanto, o juiz continuou, você também demonstrou remorso genuíno, cooperou totalmente com as autoridades, e tem trabalhado ativamente para se redimir. A sociedade funciona melhor quando oferecemos caminhos de reabilitação para aqueles dispostos a aceitá-los. Houve uma pausa que pareceu durar uma eternidade. Liberdade condicional concedida. Você será libertado com monitoramento eletrônico, prestação de serviços comunitários, e pagamento continuado de restituição. Qualquer violação dos termos resultará em retorno imediato à prisão para cumprir o restante da sentença. Entendeu? Sim, meritíssimo, a voz de Henrique estava embargada. Obrigado. Quando saímos do tribunal algumas horas depois, Henrique era um homem livre. Burocraticamente livre, pelo menos, ainda tinha a tornozeleira eletrônica, ainda tinha obrigações a cumprir. Mas livre. Nos abraçamos no estacionamento, e ele segurou meu rosto entre as mãos. 10 meses, ele disse. Você esperou 10 meses. Esperaria 10 anos se precisasse. Marina, eu não mereço você. Provavelmente não, brinquei. Mas me atura mesmo assim. Ele riu, e foi o som mais bonito que já ouvi. Levei-o para ver o estúdio. Seus olhos se encheram de lágrimas quando viu meu nome na placa, Marina Souza Design, Criatividade Autêntica. Você conseguiu, ele disse com orgulho. Construiu isso sozinha. Não sozinha. Com a ajuda de pessoas que acreditaram em mim. Inclusive você. Ele olhou ao redor, tocando as amostras de trabalho nas paredes, os rascunhos de projetos. É exatamente como você descreveu nas cartas. É perfeito. Quer ver a melhor parte? Levei-o até uma porta nos fundos. Lembra que você me contou sobre sua oficina de restauração de móveis? Abri a porta para revelar um espaço menor, equipado com ferramentas de marcenaria.
Não era grande, mas era funcional. Pensei que você pudesse precisar de um lugar para trabalhar quando saísse, expliquei. É seu, se quiser. Podemos ser parceiros de espaço. Você restaura, eu desenho. Henrique me olhou como se eu tivesse entregado o mundo a ele. Você fez isso por mim? Bem, tecnicamente Diego ajudou a conseguir as ferramentas. E Clara ajudou a montar. Foi um esforço de equipe. Ele me beijou ali mesmo, no meio da oficina empoeirada, e foi o beijo mais honesto que já compartilhamos. Sem pretensões, sem mentiras. Apenas duas pessoas imperfeitas se amando apesar de tudo. Os meses seguintes foram sobre reconstrução. Não apenas de nossas vidas, mas de quem éramos como pessoas e como casal. Henrique passou seus dias dividido entre trabalho comunitário ensinando programação para jovens em situação de risco e trabalhando na oficina. Ver suas mãos criarem beleza de algo antigo e quebrado era terapêutico para ele de formas que eu só estava começando a entender. Cada peça tem uma história, ele me disse uma noite, lixando cuidadosamente uma cadeira do século XIX. Alguém a fez com as mãos. Alguém se sentou nela durante jantares em família. Testemunhou conversas, risadas, lágrimas. E então foi esquecida, deixada para deteriorar. Mas não está morta. Só precisa de alguém que veja o valor que ainda tem. Você está falando sobre a cadeira ou sobre você mesmo? Perguntei gentilmente. Ele sorriu tristemente. Talvez ambos. Terapia se tornou parte de nossas rotinas. Juntos e separados. Eu trabalhei através de meus problemas de autoestima, de onde vinha minha necessidade de ser alguém que não era. Henrique trabalhou através de sua culpa, seu medo de conexão, seu trauma não resolvido. Você sabia que por anos culpei a mim mesmo por sobreviver? Ele revelou em uma de nossas sessões conjuntas. Sentia que deveria ter morrido no lugar de Lívia. Que ela merecia viver mais do que eu. E agora, a terapeuta perguntou. Agora eu percebo que honro a memória dela vivendo bem. Sendo melhor do que era. Fazendo as coisas direito desta vez. Ele olhou para mim. E amando alguém do jeito que ela merecia ser amada, mas eu não sabia como na época. Diego se tornou um amigo verdadeiro para ambos. Ele estava construindo sua própria jornada de cura, canalizando sua energia para uma fundação em memória de Lívia que ajudava famílias de vítimas de crimes corporativos. Lívia sempre quis fazer diferença no mundo, ele me contou. Ela não conseguiu em vida, mas pode na morte. Uma noite, 6 meses após a libertação de Henrique, estávamos jantando em meu apartamento quando ele ficou quieto de repente. O que foi? Perguntei. Estava pensando sobre o casamento. Sobre quando você quer remarcar. Meu coração acelerou. Você ainda quer casar comigo? Marina, eu quero casar com você todo dia pelo resto da minha vida. A questão é, você ainda quer casar comigo? Coloquei meu garfo na mesa. Henrique, eu te amo. Mas preciso te perguntar algo. Algo que tenho pensado muito. Qualquer coisa. Você está se casando comigo porque me ama? Ou porque sente que me deve isso depois de tudo que passamos? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Essa é uma pergunta justa. E vou ser completamente honesto. Ele pegou minha mão. No começo, parte de mim sentia culpa. Sentia que você tinha sacrificado tanto por mim que precisava retribuir. Mas nos últimos meses, trabalhando lado a lado, construindo vidas separadas que se complementam, amando você sem toda a bagagem das mentiras. Marina, eu quero me casar com você porque não consigo imaginar minha vida sem você. Não por obrigação, mas por escolha. Todos os dias, eu escolheria você. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Eu também te escolho. Todos os dias. Então vamos fazer isso direito desta vez. Sem pressa, sem pressão. Quando estivermos prontos. Quando estivermos prontos, concordei. Mas o universo tinha outros planos. 2 semanas depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Marina Souza, uma voz feminina perguntou. Sim? Meu nome é Juliana. Eu era assistente de Roberto Sanches. Preciso falar com você sobre algo importante.
Algo que pode mudar tudo que você pensa que sabe. Meu sangue gelou. Roberto está preso. O que você poderia ter para me dizer? Não por telefone. Podemos nos encontrar? É sobre Henrique. E sobre Lívia. Há uma peça do quebra-cabeça que ninguém conhece ainda. Contra meu melhor julgamento, concordei em encontrá-la em um café público. Levei Clara comigo como precaução. Juliana era uma mulher na casa dos 30, nervosa, olhando constantemente por cima do ombro. Colocou um envelope na mesa. Dentro disso está uma cópia de arquivos que Roberto mantinha escondidos. Arquivos que nem a polícia encontrou. Por que está me dando isso? Porque minha consciência não me deixa em paz. Eu sabia o que Roberto estava fazendo. Não tudo, mas o suficiente. E não fiz nada. Agora ele está preso, mas há uma verdade que merece ser conhecida. Abri o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia documentos impressos, e-mails e fotos. Enquanto lia, meu mundo virou de cabeça para baixo mais uma vez. Isso não pode estar certo, sussurrei. Clara leu por cima do meu ombro e ofegou. Marina, você precisa mostrar isso para Henrique. Agora. Os documentos contavam uma história diferente da que conhecíamos. Lívia não era apenas uma vítima inocente que assumiu a culpa. Ela tinha sido uma participante ativa na fraude desde o início. Mais do que isso, ela tinha sido a mente por trás de todo o esquema. Havia e-mails dela para Roberto, planejando como desviar os fundos. Como falsificar documentos. Como incriminar Henrique se necessário. Ela estava usando os dois, Juliana explicou. Roberto e Henrique. Seu plano era deixar que um deles fosse preso enquanto ela ficava com o dinheiro. Mas quando a investigação chegou muito perto, ela entrou em pânico. E decidiu mudar seu depoimento, completei. Não para confessar a verdade. Para culpar Henrique completamente e pintar a si mesma como vítima de manipulação. Juliana apontou para um e-mail específico. Olhe a data. 3 dias antes do acidente. Era um e-mail de Lívia para seu advogado, delineando exatamente como planejava testemunhar contra Henrique. Era calculado, frio, manipulador. Então Roberto a matou para proteger a si mesmo, Clara disse. Mas também estava protegendo Henrique sem saber. Exceto que Henrique passou 3 anos acreditando ter deixado a mulher que amava assumir a culpa por ele, eu disse, minha voz quebrando. Carregando essa culpa, essa dor. Quando o tempo todo. Ela estava manipulando ele, Juliana terminou. Roberto é um assassino. Isso não muda. Mas Lívia não era santa. Olhei para aqueles documentos, sentindo o peso de mais uma verdade sendo revelada. Por que está me dando isso agora? Perguntei. Porque verdade importa. E porque Henrique merece saber que a culpa que carrega é baseada em uma mentira. Juliana se levantou. O que você faz com essa informação é escolha sua. Eu já fiz minha parte. E assim como apareceu, ela desapareceu. Sentei ali, segurando aqueles documentos, sabendo que tinha que contar a Henrique. Mas também sabendo que isso ia destruir a imagem que ele tinha de Lívia. A memória que ele preservou com tanto cuidado. Você vai contar a ele? Clara perguntou. Tenho que contar. Não mais mentiras. Não mais segredos. Olhei para minha melhor amiga. Mas isso vai acabar com ele. Ou vai libertá-lo, ela disse gentilmente. Da culpa. Do peso. Da dor de achar que traiu alguém que na verdade o estava traindo o tempo todo. Ela estava certa. Verdade dói. Mas mentiras doem mais. Naquela noite, sentei com Henrique no nosso lugar favorito, a oficina dele, cercados pelo cheiro de madeira e verniz. Coloquei um envelope na mesa entre nós. Antes de você abrir isso, comecei, precisa saber que vai mudar a forma como você vê muitas coisas. Especialmente Lívia. Ele olhou para o envelope, então para mim. Mais segredos? A última verdade. Eu prometo. Ele abriu e começou a ler. Vi cada emoção passar pelo seu rosto. Choque. Negação. Raiva. Dor.
E finalmente, uma espécie de compreensão exausta. Quando terminou, ficou em silêncio por muito tempo. Depois começou a rir. Não uma risada de alegria, mas de ironia pura. 3 anos, ele disse. 3 anos me culpando. Me flagelando. Achando que era um monstro por deixá-la assumir a culpa. E o tempo todo ela estava me usando como peão. Henrique. Não. Ele levantou a mão. Deixa eu processar isso. Mais silêncio. Então, sabe o que é mais louco? Parte de mim sente alívio. E me odeio por sentir alívio de que a mulher que eu achava que amava era na verdade humana. Terminei. Falha. Não a mártir que você construiu na sua cabeça. Eu realmente a amava, ele perguntou, mas para si mesmo. Ou amava a ideia dela? Acho que você amava quem pensava que ela era. Da mesma forma que você pensava amar a versão de mim que eu fingi ser. Ele olhou para mim com novos olhos. Mas você ainda estava lá. A pessoa real por trás da fachada. Com Lívia, não sei se alguma vez conheci a pessoa real. E isso é triste, eu disse honestamente. Triste para vocês dois. Ela estava tão perdida em suas próprias mentiras que perdeu a chance de ter algo verdadeiro. Henrique pegou um pedaço de madeira da bancada, passando os dedos pelas ranhuras. Você sabe o que isso significa? Tudo que construí minha identidade pós-Lívia em volta, a culpa, o trauma, o medo de me conectar, foi baseado em uma farsa. Não foi uma farsa, corrigi. Sua dor foi real. Seu luto foi real. Você ainda perdeu alguém. Mas agora pode deixar ir a culpa. Porque não era sua para carregar. Ele ficou ali, absorvendo tudo. Então, lentamente, algo mudou em sua postura. Como se um peso que carregava há anos finalmente tivesse sido retirado. Marina, ele disse, me puxando para perto. Obrigado por me contar. Sei que deve ter sido difícil. Pensei em esconder de você, admiti. Pensamento em deixar você manter a imagem que tinha dela. Mas então lembrei do que prometemos, não mais mentiras. Não mais mentiras, ele repetiu. E me beijou com uma intensidade que falava de libertação, de um novo começo. 2 semanas depois, em uma manhã de sábado comum, Henrique me acordou cedo. Vista algo confortável, ele disse misteriosamente. Temos um passeio a fazer. Dirigimos por quase 2 horas até chegarmos a uma praia isolada. Estava vazia, apenas nós e o som das ondas. O que estamos fazendo aqui? Perguntei enquanto caminhávamos na areia. Dizendo adeus. Ele tirou algo do bolso. Era a foto de Lívia que ele guardava há anos. Carreguei isso como penitência. Como lembrança da minha falha. Mas não preciso mais. Ele caminhou até a beira da água. Lívia, onde quer que você esteja, espero que tenha encontrado paz. Espero que entenda que te perdoo. Não pelo que você fez comigo, mas pelo inferno que deve ter vivido sentindo que precisava manipular a todos. E espero que você me perdoe também. Por não ter te conhecido realmente. Por ter idealizado você em vez de amar a pessoa real, com todas as imperfeições. Ele olhou para a foto uma última vez, depois a soltou no oceano. Assistimos enquanto as ondas a levavam embora. Agora, ele disse, se virando para mim, quero fazer algo que deveria ter feito há muito tempo. E ali, na praia deserta, com água gelada em nossos pés e o sol nascendo no horizonte, Henrique se ajoelhou novamente. Marina Souza, você me conhece melhor do que qualquer pessoa. Conhece meus erros, minhas falhas, meu passado sombrio. Você me viu no meu pior e ainda escolheu ficar. Não por obrigação ou pena, mas por amor. E eu te amo. Amo sua coragem de admitir quando está errada. Amo sua determinação de construir algo real e autêntico. Amo até suas tentativas terríveis de fingir entender filosofia quando claramente não faz ideia do que Kant estava falando. Eu ri através das lágrimas. Não tenho um anel fence desta vez. Não tenho uma proposta elaborada. Só tenho a verdade, eu quero passar cada dia do resto da minha vida te amando. Autenticamente. Honestamente. Completamente. Você aceita?
Sim, soluço-ri. Sim, 1000 vezes sim. Ele se levantou e me girou no ar, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. Então quando, ele perguntou. Quando você quer se casar? Olhei ao redor da praia vazia, o sol pintando o céu de dourado e rosa. Que tal agora? Agora? Por que não? Não precisamos de uma grande festa ou centenas de convidados. Só precisamos um do outro. E dessa praia. E desse momento. Henrique sorriu, aquele sorriso que eu amava. Você é louca. Completamente louca. É por isso que você me ama. É exatamente por isso. Então ali, sem testemunhas além das gaivotas e as ondas, fizemos nossos votos. Palavras simples, honestas, imperfeitas. Eu, Marina, prometo amá-lo com todas as minhas falhas e imperfeições. Prometo nunca mais fingir ser alguém que não sou. Prometo contar a verdade, mesmo quando dói. Prometo te escolher, todos os dias, pelo resto da minha vida. Eu, Henrique, prometo carregar meu passado sem deixar que ele defina nosso futuro. Prometo honestidade, mesmo quando é difícil. Prometo ver você como você realmente é e amar cada parte. Prometo construir uma vida baseada em verdade, não em ilusões. Nos beijamos enquanto o sol nascia completamente, banhando tudo em luz dourada. Não foi o casamento dos sonhos que planejamos. Foi melhor. Foi real. 3 anos depois. Estou no estúdio, terminando um projeto para um cliente, quando Henrique entra com nossa filha de 1 ano nos braços. Alguém queria ver a mamãe, ele diz, e Sofia estica seus bracinhos para mim. Pego nossa pequena milagre, essa criança que nasceu do amor construído sobre ruínas e verdades difíceis. Como foi o dia? Pergunto. Bom. Terminei aquele armário do século XVIII. Ficou perfeito. Ele beija minha testa. E você? Fechei contrato com aquela startup. Vão ser 3 meses de trabalho. Parabéns. Ele olha ao redor do estúdio, agora muito maior do que era. Lembra quando começou com apenas uma mesa e um computador velho? E você com uma bancada emprestada e ferramentas de segunda mão? Chegamos longe. Chegamos. Clara passa pela porta, carregando amostras de tecido. Ela se tornou nossa gerente de projetos, coordenando entre meu design e a marcenaria de Henrique. Somos uma pequena empresa familiar agora, criando peças únicas que combinam design moderno com restauração clássica. Diego ligou, ela anuncia. A fundação quer encomendar móveis para o novo centro comunitário. Ele pediu especificamente que Henrique faça o trabalho. É claro, Henrique diz. Seria uma honra. Diego ainda é parte de nossas vidas. Tio honorário de Sofia. Amigo verdadeiro. Alguém que compartilhou nossa jornada de dor até cura. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, Henrique e eu sentamos em nosso pequeno quintal. Você já se arrepende? Ele pergunta de repente. De quê? De tudo. Das mentiras, da dor, do caos. Às vezes penso que sua vida seria muito mais fácil se nunca tivesse me conhecido. Pego sua mão. Mais fácil? Talvez. Mas também mais vazia. Mais falsa. Eu estaria provavelmente ainda fingindo ser alguém que não sou para impressionar alguém que não vale a pena. Em vez disso, encontrei quem eu realmente sou. E encontrei você. Mesmo com todo o drama? Especialmente com todo o drama. Porque nos forçou a sermos reais. A confrontar nossas mentiras. A construir algo genuíno. Encosto minha cabeça em seu ombro. Não mudaria nada. Porque tudo nos trouxe até aqui. Eu te amo, Marina. A real, autêntica, imperfeita, completamente louca Marina. E eu te amo, Henrique. O ex-criminoso, marceneiro, filósofo frustrado, pai maravilhoso Henrique. Rimos juntos sob as estrelas. Nossa história não foi um conto de fadas. Foi bagunçada, complicada, cheia de erros e arrependimentos. Começamos com mentiras e quase terminamos em tragédia. Mas descobri algo importante ao longo do caminho: amor verdadeiro não é sobre ser perfeito.
É sobre ser real. É sobre ver alguém em sua pior forma e escolher amá-lo mesmo assim. É sobre confiar o suficiente para mostrar suas próprias falhas e imperfeições. Fingi ser outra pessoa para conquistá-lo. Seu segredo era pior que o meu. Mas no final, nossos segredos e mentiras nos libertaram. Nos forçaram a desistir das fachadas e abraçar quem realmente éramos. E descobrimos que as versões reais de nós mesmos eram exatamente o que precisávamos o tempo todo. Olho para o anel simples no meu dedo, não o diamante caro da primeira proposta, mas uma banda de madeira que Henrique fez com suas próprias mãos. Dentro dele, uma inscrição: verdade, sempre. É nosso lembrete. Nosso compromisso. Nossa fundação. Porque no final, o que quase nos destruiu foi o que nos salvou. As mentiras nos trouxeram juntos. Mas foi a verdade que nos manteve unidos. E isso, eu percebi, é o que amor real é. Não uma fantasia perfeita. Mas uma escolha consciente, feita todos os dias, de ver e amar a pessoa real na sua frente. Com todas as suas falhas, erros e imperfeições. É bagunçado. É difícil. É real. E eu não trocaria por nada. Fim.